Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria nesse momento. Para começar essa reflexão, eu queria lembrar para todos nós daquela expressão em português aí que se usa dizer Maria vai com as outras. Você já ouviu, né, essa expressão? É uma expressão onde queremos criticar aqueles que facilmente se deixam convencer e vão atrás dos outros sem ter uma opinião própria. Isso não é bom, não é bom não. No entanto, também não é bom aquela teimosia exagerada em que alguém não se deixa convencer praticamente nunca, mas segue só os seus próprios caminhos. E isso acontece muitas vezes. A dificuldade de convencer-se ou ser convencido de algo. Havia um homem assim, bastante teimoso e que estava passando por dificuldades, constantes dores de cabeça, dores agudas. A sua esposa, a sua filha, continuamente diziam e mostravam para ele que ele necessitava ir num médico. Afinal de contas, essas dores não eram normais, elas apareciam invariavelmente. Mas ele dizia que não era nada, não deixava-se convencer. Até que um dia teve realmente uma dor tão intensa que o levou a náuseas e momentos onde quase perdeu a consciência. Então ele foi levado de fato para um atendimento e atendido por um médico, foi levado a exames. Depois que estava um pouco melhor, o médico na frente dele dizia: olha, tu estás com um sério problema na tua cabeça. Precisaremos de um tratamento. E ele continuava dizendo, não precisa não. Até que o médico então tomou nas mãos o exame, mostrou didaticamente a seriedade do problema, indicou o tratamento e disse que se não o fizesse seria fatal. Ali então ele se convenceu e que bom que ele pôde fazer o tratamento e ser curado daquele problema. Eu estou falando sobre isso, sobre convencimento e dificuldade de certas pessoas têm de serem convencidas, porque quero basear a reflexão no versículo bíblico de João capítulo 16, versículo 8, que nesse dia de hoje em que eu estou falando é Pentecostes, a celebração do Espírito Santo. O texto nos diz assim: quando ele vier, convencerá, olha a palavra convencerá aqui, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É João capítulo 16, versículo 8, a base dessa reflexão. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele quem? Quem é esse que vier? É o Espírito Santo. É um texto que fala da obra do Espírito Santo que celebramos no dia de hoje, o dia de Pentecostes. E eu quero destacar essa ação do Espírito Santo, escrita aqui em João 16, 8, que diz: convencerá do pecado. Pense um pouquinho aí. Está dizendo que o Espírito Santo vai convencer o mundo, a mim, a você, cada um de nós, do pecado. Mas cá para nós, num primeiro momento, não parece ser assim tão difícil de convencer do pecado. Se eu dissesse para você e perguntasse, você crê que é pecador? Você vai dizer que sim. As pessoas dizem sim, eu erro, afinal de contas, quem não erra? Eu cometo meus erros, eu não sou perfeito. De certa forma, as pessoas admitem facilmente que são pecadoras, que erram, que falham. Então, qual que é o ponto aqui? Por que o Espírito Santo precisa nos convencer? Por que nós não nos convencemos por nós mesmos? Qual é a dificuldade? A dificuldade não é dizer que nós somos pecadores. A dificuldade é entender a gravidade do pecado. Eu volto a dizer então, a dificuldade não é nos convencer que nós somos falhos.
A dificuldade é perceber espiritualmente a gravidade dos nossos pecados. Porque na vida comum nós, inclusive, também assim tiramos o peso e a gravidade. Não é assim? Quando alguém mente, ela diz, tudo bem, eu menti, mas todo mundo mente de vez em quando. Quando alguém faz alguma circunstância, algum esquema para se dar bem na vida, quem sabe mente, trai, rouba, ou apenas aceita um desvio, ela diz, afinal de contas todo mundo faz, se não faz assim não dá para sobreviver. E assim nós vamos justificando o nosso pecado. E por trás dessas justificativas, por trás desse espírito de, não vai dar nada, nós revelamos que nós não entendemos espiritualmente a gravidade do pecado. É preciso lembrar, perceber que as Sagradas Escrituras mostram que o salário do pecado, como diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a própria morte que invade a vida da gente, que é um inimigo que traz tanta dor, e você sabe disso, como a morte é inquietante, ela é consequência do pecado. Mas o Espírito Santo nos revela que não é apenas isso. Por causa do pecado, do mínimo pecado, nós somos condenados. Exatamente, não é apenas a primeira morte que todos passaremos, mas é a segunda morte. Por causa do nosso pecado, nós merecemos condenação. Quando a gente assim justifica e não percebe a gravidade do pecado, nós zombamos da santidade de Deus. É claro que entre nós, pecadores, todos fazem, todos erram, mas coloca isso diante da pureza e da santidade de Deus. Coloca isso diante da vontade de um Pai amoroso que diz, não faz assim, e a gente faz. De um Pai amoroso que diz, não age dessa maneira, e a gente age. A consequência disso é condenação. E nós assim também zombamos e desqualificamos a obra de Jesus, que justamente veio ao mundo e sofreu o que sofreu por causa do nosso pecado. Lembra lá em Isaías 53? Foram os nossos pecados que ele estava carregando. É a nossa iniquidade que fez com que ele fosse traspassado. Nós não admitimos o nosso pecado. Por isso agora, perceba melhor, nós precisamos voltar ali a João 16:8, dizendo que quando ele vier, quando ele é nos enviado, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Você está realmente convencido da gravidade dos seus pecados? Você tem refletido sobre isso? De que maneira você tem vivido os seus dias? Que caminhos você tem andado? Sabe que tem uma passagem bíblica que conta a história do jovem rico, acho que talvez alguns de vocês conheçam. Era um jovem que chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus cita os mandamentos, cita a vontade de Deus. E ele pretensiosamente diz assim, não, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Percebam, gente, esse rapaz, esse personagem que fala com Jesus. Notem que o que ele está dizendo, ele não foi convencido, ele continua teimoso, não convencido, do seu pecado e da gravidade do seu pecado. Ele entende que está tudo de boa, que ele é um homem bom, que desde pequeno faz tudo direitinho. E Jesus então vai no seu íntimo, fala das suas riquezas e mostra que a identidade dele era distorcida com o seu dinheiro e o desafia dizendo, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres então. E ele então é abalado, percebe que ele tem um outro trono.
percebe também que ele tem pecado. Ele estava equivocado. E você? Quais são os teus equívocos? O Espírito Santo vem revelar nossos equívocos. E ele, pela sua palavra, quer iluminar a tua vida. Quais são os equívocos da tua vida? Em que ponto tu está sendo teimoso e não está te convencendo dos teus erros, das suas fragilidades? Semelhante ao homem, aquele que eu contei ali no início, aquele da dor de cabeça, que não queria fazer exame algum, não adiantava o que a sua esposa e sua filha diziam, ele não queria saber. Semelhante ao homem das dores de cabeça, cada um de nós tem, entre aspas, as suas dores. Talvez não na cabeça, talvez não uma dor física, mas precisamos também perceber que há dores, há cansaços, há desânimos na minha e na tua vida. É ou não é verdade? Precisamos de um exame espiritual. E é o Espírito Santo que faz isso. E ele faz isso por meio, não de uma máquina, né? Não de uma máquina de ressonância magnética ou algo do tipo. Não, ele faz isso por meio da sua palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é interessante esse texto, é forte esse texto. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Olha como está escrito aqui. Juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e propósitos lá do coração. Vejam, é um exame. Esta palavra revela, convence do pecado. Lembram? Estou falando sobre isso, convencimento. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Isso é necessário também na tua vida. Convencer-te da gravidade do teu pecado. Sabe que na palavra do Antigo Testamento, lida neste culto, Ezequiel 37, o Espírito Santo leva o profeta a um vale e mostra o perigo do pecado. Ossos sequíssimos, morte. Ele mostra todas as situações em que a morte está diante de todos. É um trecho muito bonito. Leia na sua casa aí, Ezequiel 37. É um trecho assim quase macabro. E aí Deus pergunta para ele, será que esses ossos sequíssimos, sem vida, podem voltar a viver? E Deus mostra para ele que pela profecia, pela palavra, a vida poderia de novo aparecer. E isso acontece na frente, nos olhos, numa imagem. Os ossos começam a se bater, a se formar, juntas, medulas, a pele e, por fim, o espírito da vida. O que Deus estava mostrando para o profeta? O que Ele quer nos mostrar? Se por um lado Ele nos convence da gravidade do pecado, Ele também nos convence do perdão conquistado por Jesus. Mas é que como nós precisamos desse tratamento, primeiro precisamos estar convencidos de que somos pecadores. Tal qual aquele homem lá, que precisou de um médico dizendo, olha aqui, tu precisa disso. E então mostra o tratamento. E o tratamento é Jesus. E o Espírito Santo quer nos convencer mais e mais também disso. Celebrar este tratamento, tomar este remédio, no corpo e sangue de Cristo, na certeza do perdão, numa vida restaurada, pré-inaugurada. Ossos sequíssimos voltam à vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, haja no teu coração, haja na tua vida, convencendo-te do pecado, que não é uma tarefa fácil. Para a gente que é teimoso, não é legal esta parte, mas é necessária para desfrutarmos do tratamento que Jesus nos dá e então nos apropriarmos de vida em abundância, vida leve, vida feliz, com todos os dons que o Espírito Santo quer e dá para a nossa vida. Bem no início lá,
eu citei a expressão em português, Maria vai com as outras, né? Que não é muito legal, não. Nós não podemos nos deixar convencer por qualquer palavra neste mundo. Mas como é bom ser uma Maria, ser um João, um José, um Ismar, um de cada um de nós, que seja um seguidor de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, o nosso tratamento, a nossa salvação. Creiamos sempre nele, hoje e para a vida eterna. Amém.